Existe essa pressão. A mulher precisa ser magra, bonita, ter uma pele sem marcas, precisa estar com a unha feita, precisa estar com roupas bem apresentadas e precisa estar sempre bela, linda, cabelo perfeito. A discrepância entre o eu real e o eu ideal me coloca nesse fluxo psicológico que faz com que eu compre e que eu gaste dinheiro que eu nem tenho para buscar esse ideal. Nós vemos hoje muitos casos de mulheres em busca de procedimentos estéticos, em busca da pele perfeita, do rosto perfeito e que infelizmente acabam se submetendo a situações muito arriscadas e complexas em cirurgias. Por trás, dessa exposição do belo das modelos, existe dentro da estrutura uma pressão absurda e uma insegurança muito grande dessas modelos, se olhando e sempre pensando, será que eu vou ser suficiente? Fulano tem tal carro, mora em tal casa, faz tais viagens, tem tal roupa, que isso seria a rotulagem de uma vida feliz. E quando eu falo esse tipo de coisa, entenda, de forma alguma é para julgar ou criticar essa pessoa. Essa pessoa tá sofrendo. Você pode estar sofrendo. Isso não é saudável. Gera um comprometimento financeiro, gera um comprometimento na autoestima da pessoa, e aí a gente entra num outro problema, que é... Antes de iniciar esse podcast, eu tenho que dizer que eu estou emocionada. Obviamente esse podcast ele vai sair um pouquinho mais pra frente, eu acho que daqui umas 2 semanas, mas entre ontem e hoje, que nós estamos no dia 4 de dezembro, saiu as retrospectivas do Spotify, e um monte de gente me mandou também dizendo que se tivesse retrospectiva no YouTube, que o podcast Mais Que Finanças estaria lá em primeiríssimo lugar. E aí muitos marcaram, mostrando que o podcast Mais Que Finanças ocupa aí muitas e muitas horas do seu dia e do seu ano, colocando lá a questão entre os 1%, gente que assistiu 404 horas do podcast. Sabe o que significa 404 horas do podcast? Inclusive uma ET, eu disse tinha que ser ET, 404 horas dividido por 24, são como se ela tivesse ficado 16 dias do ano inteiro assistindo o podcast, que foi a Sandra. E tantos outros que eu não recebi aqui, que devem ter, esse nível também. O que eu posso dizer, assim? Eu só posso agradecer, sabe? Eu coloquei lá no grupo da formação, porque a Sandra é uma aluna da formação, da turma 3, e eu coloquei lá no grupo e eu reforço aqui. Eu não poderia fazer o que eu faço. Eu não poderia ser a professora que eu sou. Eu não poderia fazer algo na internet completamente fora do que a internet manda fazer. Porque o que eu faço aqui, a maior parte das pessoas que trabalham no meio digital diz, tu é louca, tu entrega muito, ou não vai dar certo. Quantas vezes lá no início eu escutei, não vai dar certo. As pessoas não estão dispostas a escutar conteúdo com profundidade. As pessoas não estão dispostas a escutar 40 minutos, 1 hora. As pessoas querem conteúdo ralo. As pessoas querem conteúdo superficial. E aqui estamos nós chegando quase no episódio número 200. Hoje eu gravo o 198. E recebendo as mensagens de vocês, como a Sandra e como tantos outros que ficam 16 dias escutando o podcast. Eu não sei se vocês têm a dimensão do que isso significa para mim. Eu sei que muitos de vocês me mandam mensagem dizendo o quanto que o podcast contribuiu, para a vida de vocês, para a forma de ver o mundo, para a forma de ver o dinheiro, para a forma de se ver. Mas para mim isso significa muito também. Eu disse que eu tava realmente emocionada. Pra mim isso significa muito mesmo. Então, vou parar de falar, porque senão eu vou chorar de verdade. Eu quero de coração agradecer cada um que acompanha, cada um que está disposto a sair da média, que está disposto a ir mais a fundo no autoconhecimento, no entendimento do porquê as coisas acontecem. E sair do superficial, sair do apodrecimento do cérebro num Reels de 30 segundos, 1 minuto. E que se disponibiliza a estar aqui comigo toda terça, toda sexta, buscando mais conhecimento, buscando ser uma pessoa melhor, buscando construir uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada e parabéns por você
estar aqui também, porque a maior parte das pessoas, elas realmente não vão ter disposição de escutar um conteúdo desses, mas você tem. E isso já faz de você uma pessoa diferente. E como eu disse, eu só posso estar fazendo o que eu faço, porque aí do outro lado tem gente interessada. Se não tivesse aí do outro lado gente interessada, o que eu faço não teria valor nenhum, mesmo sendo bom, mesmo tendo um conteúdo interessante. Então isso aqui só faz sentido, porque aí do outro lado tem alguém interessado em escutar. Obrigada, de coração. Agora tem que me recuperar. É que eu sempre sonhei em ser professora, né? E eu nunca imaginei poder fazer isso dessa forma e alcançar tantas pessoas. Então isso é realmente muito significativo para mim. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio número 198 do podcast Mais Que Finanças. Podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. O que nós temos para o nosso episódio número 198? E como de praxe, né? Meu nome é Jéssica Camp, para quem está aqui pela primeira vez. Desculpe o início, mas é que a gente já está aqui há tanto tempo, né? E tem tanta gente acompanhando que eu senti de coração que era importante eu agradecer e era importante eu externalizar o quanto é importante isso aqui para mim. Ficou até redundante. Mas quem está aqui chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Campara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Fiz graduação, mestrado, doutorado. São 10 anos estudando dentro da academia e mais quase 6 fora, né? Então, assim, eu estudo finanças comportamentais há quase 16 anos. E esse é um tema que mudou minha vida. E eu faço o podcast esperando e trabalhando para que ele também mude a sua de alguma forma. Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Campara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça e sexta temos aqui um episódio novo. No episódio de hoje, eu pensei em construir o episódio de hoje porque muitas vezes eu recebo mensagens de mulheres me mandando assim: Jéssica, mas algumas coisas que tu fala não é factível para a mulher tem que cuidar da pele, tem que fazer a unha, tem que pintar o cabelo, tem que isso, tem que aquilo, tem que. Então tem um custo adicional, né, que é a manutenção da beleza. E que isso muitas vezes não é levado em consideração, ou como que eu vou conseguir dar conta de economizar se eu tenho que dar conta de tudo isso, enfim. Então tem esse sentimento, para boa parte das mulheres, um sentimento de pressão em relação a manter uma imagem ideal, a manter um corpo ideal, e que para os homens também não é diferente, né? Então, eu trouxe um artigo para discutir que ele fala os 4 fatores do porquê que nós buscamos esse ideal de beleza, esse ideal de corpo e como que isso influencia nas nossas decisões de consumo. Então, nós vamos entender os 4 erros da busca pela beleza com base em 4 teorias e depois a gente vai concatenar tudo isso, entendendo como que elas se integram e quais são as direções para mudar essa vulnerabilidade em relação a essa busca pelo ideal de beleza, essa busca pelo ideal de corpo perfeito, entendendo que isso sim influencia o nosso consumo, que muitas vezes gera impulsividade, gera compulsão, e como que nós podemos sair disso. Eu julgo que é importante tanto para homens quanto para mulheres, mas principalmente para mulheres que se sentem muitas vezes pressionadas por essa busca desse ideal de beleza e que por vezes se questionam, né? Nossa, mas eu gasto com isso e eu não poderia, mas não tem como eu viver sem gastar isso. Então, acho que é muito relevante para que a gente reflita do ponto de vista técnico, do ponto de vista profundo, do ponto de vista de embasamento de 4 teorias que nos dão subsídio para entender esse padrão de comportamento e verificar que não é uma coisa que, tipo, eu que sou a maluca que fico me tornando vulnerável a isso, né? Então, é um autoconhecimento que propicia tu te olhar também de uma forma diferente, entender onde existem as tuas fragilidades para buscar melhorar. Eu julgo que para homem também é muito relevante, não só porque muitas vezes o homem também sofre essa pressão, um pouco menos que a mulher, mas sofre, mas também para que os homens entendam as suas esposas e possam daqui a pouco contribuir para que elas saiam desse looping que muitas vezes adoece. E não só adoece, mas mata. Infelizmente, nós vemos hoje
muitos casos de mulheres em busca de procedimentos estéticos, em busca da pele perfeita, do rosto perfeito, do corpo perfeito, e que infelizmente acabam se subsidiando, não, né? Mas que acabam se submetendo a situações muito arriscadas e complexas em cirurgias, em lugares que não são lugares também com segurança. E infelizmente a gente vê muitos óbitos acontecendo nesse sentido. Então eu acho que é importante os homens também estarem atentos, para além da sua busca de corpo ideal, também atentos às suas esposas e entendendo esses mecanismos que estão por trás desses comportamentos. Então, para começar, nós vamos falar dessas 4 teorias que explicam o porquê que muitas vezes nos tornamos vulneráveis à busca desse corpo perfeito, dessa imagem perfeita. Depois nós vamos integrar essas 4 teorias, entendendo como que funciona o processo. E por fim, nós vamos buscar caminhos para solucionar. O que eu devo fazer, então, para não ser tão vulnerável a tudo isso, tá? É um artigo bem interessante, como sempre tá na descrição, e vale ressaltar que nem sempre os artigos que eu compartilho aqui, né, e que eu trago as discussões, que eu concordo com tudo que eles externalizam, tudo que eles estão ali expondo, mas que independente de a gente concordar ou não com tudo que está sendo exposto, seja lá no que nós estivermos lendo, estudando, escutando, o que vale é nós estarmos abertos, né, para ver esses contrapontos, e quanto mais nós lemos e escutamos várias perspectivas, maior capacidade de senso crítico nós ganhamos. Quando nós incorremos 100% no viés de confirmação, em que eu busco escutar e eu busco ler apenas aquilo que valida a minha crença inicial, eu me coloco numa situação de que eu não tenho mais análise crítica sobre as coisas, já que eu não sei qual é o outro lado. Então, só para dizer que eu não concordo com tudo que o artigo expõe ali, né, com algumas visões que ele coloca como se o capitalismo fosse o grande vilão desse contexto. Eu não acho que o capitalismo é o grande vilão, até porque se nós vivemos na estrutura e na qualidade de vida que nós temos, foi por causa do capitalismo. Se hoje a gente tem luz, se hoje nós temos água encanada, se hoje nós temos uma estrutura para que tu durma bem, que tu tenha segurança, isso foi um movimento que o capitalismo propiciou, né? Essa capacidade de geração de riqueza e essa capacidade de buscar alternativas que resolvam os problemas das pessoas e com isso traga mais qualidade. É óbvio que existem críticas em cima disso, é óbvio que não é perfeito. Infelizmente, nós não conseguimos ainda achar um modelo econômico perfeito. Mas dentro do que se tem hoje, ele efetivamente vai nos trazendo condições de vida que são melhores do que outras políticas econômicas, né? Do que outras ideologias, inclusive. Então, esse é um ponto em relação a esse artigo. Só que ele discute 4 teorias muitíssimo interessantes, e que é o que eu vou trazer aqui com mais profundidade para apontar o porquê que as pessoas se submetem a tudo isso. E a primeira delas é a teoria de comparação social. Eu já falei várias vezes aqui no podcast sobre isso, sobre o quanto nós estamos cada vez mais expostos a gatilhos externos que antes não era possível. Quando eu vivia em São Vicente do Sul, que tem 8 mil habitantes, e não existia rede social, eu não sabia o que estava acontecendo em São Paulo, eu não sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos, muito menos o que estava acontecendo em Dubai. Eu acho que eu nem saberia como que é Dubai, se não houvesse uma internet, né, que nós pudéssemos ir abrangendo a nossa visão em relação às coisas que existem no mundo. É só um exemplo aleatório que eu tô dando, mas para mostrar que com o surgimento das redes sociais, com o advento da internet para além do simples acesso ao Google para busca, com a internet possibilitando tu não estar fisicamente nos lugares, mas tu conseguir viver aqui, né? Entrar naquele lugar, colocar lá no mapa, caminhar pelas ruas, enfim. Tudo isso foi nos proporcionando que, independente do lugar que nós estejamos, nós conseguimos ter uma visão sobre tudo que está acontecendo no mundo. Não sei onde é que tu está, mas provavelmente tu está muito longe de mim. Pode ser que tu esteja na Alemanha e você está aqui me escutando e eu estou em Florianópolis, né? Santa Catarina, Brasil. Então, é óbvio que
tem grandes benefícios, mas também essa exposição, ela amplia o que já foi desenvolvido nessa teoria de comparação social, que foi uma teoria publicada em 1954. É uma teoria muito antiga. Só que desde então, ela já expunha o conhecimento, né? Já expunha o aspecto central de que as pessoas elas têm necessidade de se avaliar em comparação aos outros. Isso é o que a teoria falava lá em 1954. Então, ela diz que nós todos temos a necessidade de avaliar a nós mesmos com base naquilo que nós estamos nos comparando. Então, se nós pegamos esse advento desse crescimento todo da internet, dessa exposição, percebe que hoje tu consegue te comparar a coisas que jamais tu poderia ter te comparado há 50 anos atrás? E essa teoria foi disponibilizada há quase 70 anos, 50, 60, Então, percebe que quando ela foi desenvolvida ainda não existia isso. Então, e essa necessidade já havia. Só que agora com a existência das redes sociais e da aceleração da internet, hoje em dia, imagina, tu coloca a tua foto dentro de uma IA e ela te entrega tudo perfeito. Então, isso aumenta esse nível de comparação social. E aí, ela diz que existem 3 aspectos que fazem nesse processo de comparação que as mulheres e os homens, eles também vão acabando olhando para essa busca de felicidade e vão querendo ser mais bonitos, mais estéticos e mais visíveis materialmente. Então, quais são os 3 aspectos que ele diz? Ele diz assim, as mulheres, elas precisam ser... Quais são as pressões que as redes sociais e essas comparações sociais hoje acabam gerando? Para a mulher, qual é a pressão que existe? A mulher precisa ser magra, bonita, ter uma pele sem marcas, precisa estar com a unha feita, inclusive eu estou não com a unha feita hoje, precisa estar com roupas bem apresentadas e precisa estar sempre assim, né? Bela, linda, cabelo perfeito. Existe essa pressão. Mesmo que nós olhemos e eu não sinto isso, que bom, mas existe essa pressão. E o que é interessante dessa discussão, dessa teoria de comparação social, é que tu pode pensar assim, eu não sinto isso. Por que eu tô dizendo que bom? Porque significa que psicologicamente, pra você, isso não é relevante. Então, quando que mora o perigo maior? Quando tu escuta esse tipo de coisa, a mulher tem que estar de cabelo arrumado, a mulher tem que estar sempre de unha pintada, a mulher tem que estar sempre com a pele não sei o quê, a mulher tem que estar com um lábio grosso, a mulher tem que ter bochecha pra dentro, a mulher tem que ter nariz empinadinho. Percebe que existe um padrão? Tanto é que se tu vai ver as mulheres, vai numa clínica estética, todas as mulheres, nunca a gente pode generalizar, mas boa parte das mulheres, elas colocam lábio, então elas estão assim, fazem aquela, nem sei o nome, que bota a bochecha pra dentro. Tem pessoas que tiram a carnezinha de dentro da bochecha, aí fala assim, e o narizinho empinado. Aí a sobrancelha, aquela sobrancelha assim, e a testa puxada, estática, porque tem um monte de botox. E não me entenda mal, eu não tô dizendo que você não deva fazer procedimentos estéticos, os quais são importantes para ti. Eu mesma arrumo o meu nariz é enorme e ele tem um osso saltado. Então eu coloco ácido hialurônico de 2 em 2 anos aqui em cima e aqui embaixo, para que não fique aquele osso saltado. Aquele osso saltado me incomoda. Um nariz de sei lá eu o quê. Eu acho muito feio. Então para evitar fazer uma cirurgia plástica e resolver esse problema, eu coloco preenchimento e pelo menos fica reto o nariz, né? Ele não fica aquele osso saltado aqui porque preenche aqui em cima. Então, assim, eu faço isso. É o único procedimento estético que eu faço. Jéssica, por que tu faz este procedimento estético em específico? Porque isso me incomoda. Eu acho feio um nariz com um osso saltado. Então, eu vou lá e faço.
que eu quero dizer com isso? Não é que tu não possa fazer as coisas. Não é que seja, então a partir de agora eu tenho que ser aquela mulher com sovaco peludo e atirada. Não é isso. Não é isso. Mas nós temos que aprender, eu já estou antecipando a solução, nós temos que aprender a olhar para as coisas que efetivamente nos incomodam internamente. E não estarmos à mercê de padrões externos. Esse é meu ponto. Muitas pessoas vão chegar pra mim e dizer assim, se eu fosse tu eu colocava um pouquinho de lábio, porque ia ficar tão bonita com lábio. Eu vou olhar e dizer assim, caramba, isso não faz o menor sentido pra mim, eu não vou pôr. Mas tá todo mundo colocando. Eu não sou todo mundo, minha mãe ensinou isso quando eu era muito nova. Tem uma outra coisa que a minha mãe sempre dizia, é que beleza sempre acaba. Que o que tu mais tem que cuidar é o que tu vai colocar aqui dentro. Porque em algum momento a beleza vai acabar. Então ela, não é que ela seja insignificante. Tanto é que desde novinha ela dizia, minha filha, passa um lapisinho no olho. Meu pai ficava indignado. Eu tinha, 11 anos e a minha mãe tava dizendo, pode ver, eu tô sempre de lápis no olho. Tá fraquinho até hoje. Mas eu tô sempre de lápis no olho. Eu tava olhando pro lado porque eu olho o retorno da câmera fica aqui do meu lado, aí eu consigo me enxergar. Mas a mãe sempre me dizia, minha filha, passa um lapisinho no olho, dá uma arrumadinha, que eu era meio rudes demais. Mas então, o que eu quero dizer assim, que não é que tu não vai fazer nada, entendeu? Mas tu tem que entender e tentar separar o que é relevante pra ti e o que tu tá só sendo massa de manobra da expectativa dos outros e do padrão autoimposto pela sociedade. Até porque esse padrão autoimposto, ele não é real. E aí, nós entramos... eu não terminei de dizer os 3 aspectos, né? Então, a mulher precisa ser magra, precisa ser bonita, precisa ter uma pele boa, precisa ter cabelo e unha. O homem precisa ser musculosão, né? Então, essa musculatura. E a vida material, ela precisa ser recheada de coisas materiais e riquezas visíveis. Então, o grande problema que ele traz dentro da teoria da comparação social é que essas comparações, elas vão criando esses estigmas e que as pessoas, elas começam a acreditar que se eu não sou magra, bonita, com todos esses procedimentos estéticos estabelecidos, se o homem não é musculosão e se tu não tem vários bens materiais, isso tudo tu vai te comparando com os outros. Se tu não tem tudo isso, tu é infeliz. Então esse é o ponto. É acreditar que então ter um corpo magnífico e uma pele magnífica e não sei o quê te tornará feliz. E aí a gente vai para a segunda teoria relacionado a essa busca, que é a teoria dos valores, que foi publicada em 1973. O que ele diz sobre isso? Que existe uma internalização, que é exatamente isso que eu estava falando. A partir dessas comparações, existe uma internalização do que deveria ser valorizado. Então, deve ser valorizado aquele corpo estético, magro, que eu já estava falando. Então, cria-se uma percepção, na maior parte das vezes, errônea do que deveria ser valorizado. E aí tem o ideal material e o ideal corporal. O ideal material é que a felicidade, a autonomia, a realização, que tudo isso parte de ter bens materiais. Então que no momento que tu olha, né, e faz essas comparações, o fulano tem tal carro, mora em tal casa, faz tais viagens, tem tal roupa, tem tal relógio, tem tal óculos, faz tais procedimentos, que isso seria a rotulagem de uma vida feliz. E aí soma-se a isso o ideal de corpo e atribui-se como aquilo ali ser valoroso. Quando tu pega o ideal de corpo e o ideal material e atribui isso a uma percepção de valor ampliado, a inexistência disso faz com que tu te sinta um fracasso. E aí muitas vezes tu vive mal, gastando dinheiro que não tem, para tentar ser não o que
verdadeiramente é valoroso para ti, mas o que é construído pela sociedade como um todo. O que é autoimposto como o que seria o ideal. E isso é muito interessante. Eu vi um TED Talk. É muito interessante olhar os TED Talk, quem não vê. Hoje em dia também no YouTube é muito fácil a gente colocar tradução. E por vezes eles já têm tradução de voz, para além da tradução escrita. Então, assim, não tem mais como dar desculpa. Ah, mas eu não falo inglês. É só tu colocar no tradutor. E eu vi um TED Talk de uma modelo, ela falando que por trás, né, dessa exposição do belo, entre aspas, das modelos, existe dentro da estrutura uma pressão absurda e uma insegurança muito grande dessas modelos, se olhando e sempre pensando, será que eu vou ser suficiente? E ela ainda fala sobre o quão é manipulado as imagens, as publicidades e tudo isso são feitas com base numa foto produzida, então a pessoa está produzida e em cima da produção da pessoa vem a produção pós-fotografia, que é toda a edição, que retoca aqui, retoca ali, tira a manchinha, se tá gordinha tira o pochete. Então ela diz assim, olha, o que você vê numa publicidade de ideal não é o real. E aí ela até coloca as fotos dela na vida real, né, brincando na praia ou em qualquer lugar, e as fotos que são publicadas quando ela está vendendo uma publicidade. E aí ela diz que compare essas duas pessoas. Parecem duas pessoas diferentes. Então o ideal que tu vê também não é o ideal real. E aí estima-se que aquilo é valoroso. Estima-se que, para que você fosse feliz, você deveria alcançar aquela realidade. Só que aquela realidade não é real nem para modelo. Então, é muito interessante esse TED Talk que ela fez, que eu acho que nos leva a refletir sobre esses pontos. O quanto o que eu estou vendo é efetivamente real. Eu tinha uma cliente, há muitos anos atrás, que ela tinha um desespero em relação a isso. Sobre beleza, sobre estar esteticamente... E aí, só que ela não tinha uma estrutura financeira que propiciasse gastar com essas coisas. Então, desde procedimentos estéticos que levaram ela a ter problemas seríssimos na pele. Não, mas agora saiu um procedimento estético que vai fazer não sei o que na minha pele, que vai tirar minhas manchas, que vai tirar minhas acnes, que isso, que aquilo, color. Aí foi lá fazer. Aí ficou quase um mês toda empipocada, o rosto ficou todo cheio de ferida, uma dor absurda. Digo, caramba, que ponto a gente chega, né? E quando eu falo esse tipo de coisa, entenda, de forma alguma é para julgar ou criticar essa pessoa. Essa pessoa está sofrendo. Você pode estar sofrendo. O meu papel aqui de trazer esses exemplos é única e exclusivamente para nós percebermos que existem muitas pessoas sofrendo com isso. E se você está sofrendo com isso e se sentindo pressionado, está gastando esse dinheiro que tu nem tem condições de gastar e ainda se ferindo, porque isso gerou feridas físicas, isso não é saudável. Isso não é saudável. Gera um comprometimento financeiro, gera um comprometimento na autoestima da pessoa. E aí a gente entra num outro problema, que é a terceira teoria. Teoria da discrepância do self. Existe o eu real e existe o eu ideal. Quando existe uma discrepância muito grande entre o que eu sou real e o ideal que eu julgo, existe sofrimento. E entenda, sempre vai haver algum nível de discrepância. Sempre vai haver algum nível de discrepância.
o meu cabelo não tá tão bom quanto eu gostaria. Eu não estou tão magra quanto eu gostaria. Eu não tô com tanto músculo quanto eu gostaria. Eu não tenho a boca que eu gostaria. Tô só dando alguns exemplos. Eu não tenho a pele que eu gostaria. Eu não tô com acne e eu não gostaria de estar com acne. Sempre vai existir algum nível de discrepância entre o que você é com o que você idealiza. Isso vai acontecer e é natural que aconteça. Agora, quando isso antecipa, né? Quando isso... Eu cliquei num botão sem querer aqui. Por isso que eu olhei pro lado e fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Agora, quando isso faz com que tu sofra e que tu comece a coordenar a tua vida empurrada para busca desse ideal, aí tu tá perdendo-se de si. Aí tu já não sabe mais quem tu é. Aí tu compra as coisas não porque aquilo é valoroso para ti, mas porque tu julga que aquilo ali vai fazer tu parar de sofrer. E aí tu entra num looping psicológico de consumo em busca de uma imagem ideal. E aí essa teoria da discrepância do self, ele nos traz a seguinte sequência psicológica desse processo. Primeiro, tu começa numa exposição muito grande a esses ideais, seja na cultura, seja na sociedade, seja no uso de rede social. Então tu começa a te expor muito a essa construção do que seria esse ideal, e o exemplo dessa modelo é nítido. A foto construída, a imagem apresentada é a mesma coisa que no Instagram. As pessoas dizem, mas a vida daquela blogueira é maravilhosa, a vida daquela influencer é maravilhosa. Aquilo ali não é 1% da vida da pessoa. Ela escolhe momentos muito específicos para externalizar ao público. E ela escolhe esses momentos estrategicamente, pensando, se eu expor isso, o que eu posso gerar no meu público? Então, por exemplo, tu pega alguém que vai, tomar um suplemento. Meu café esfriou. Eu tava tomando um cafezinho, esfriou. Uma pessoa vai tomar um suplemento. Quando ela tá tomando o suplemento e ela tá gravando e falando contigo, e ela tá apresentando o suplemento, entende que a intenção dela é despertar desejo em relação àquele suplemento? Então pode ser que ela esteja fazendo qualquer outra coisa, tomando café e falando sobre o dia que tá ensolarado. Só que se ela estiver com aquele suplemento, comendo aquele suplemento, provavelmente ela tenha... Claro, eu tô generalizando aqui, não é generalizar, tá? É só para que tu te mantenha mais atento. Provavelmente, digamos que ela tenha um contrato com aquela agência de suplemento. O que não tá errado. Assim funciona o mercado. Assim cria-se mais competitividade, mais empresas de suplemento vão querer aperfeiçoar o seu produto para entregar um melhor, para conseguir dizer assim, olha, compra o meu suplemento porque ele é melhor do que o vizinho. Não é errado. Mas tu tem que entender que essa exposição vai te influenciar. Eu tenho condição de comprar esse suplemento? Ou eu tô comprando só porque eu fui manipulado a comprar? Esse é o ponto. Então, o que essa teoria da discrepância do self fala é que essa exposição a essas imagens, eu estava dando o exemplo do suplemento, mas poderia ser o corpo. Então, uma pessoa que... Esse é um outro ponto bem relevante de nós percebermos. Tu olha uns corpos atléticos, musculosos e tal, aí tu pergunta pra pessoa assim, quanto tu treina? A pessoa diz assim, eu treino musculação de manhã, eu treino aeróbico mais 1 hora e alongamento, ou um yoga, um pilates à tarde. Então, ela faz 3 exercícios em um dia, ou seja, a vida dela é voltada pra fazer atividade física. A tua vida é voltada pra fazer atividade física? A minha não é. Eu faço atividade física para ter saúde. Eu jamais vou ter um corpo mega atlético. Porque eu não invisto tempo e esforço para isso. Porque isso não é a minha profissão. A minha busca com exercício físico é ser saudável. É ter músculo suficiente para que eu tenha
força para fazer o que eu preciso durante a minha vida, subir uma escada, descer uma escada, como diz a Malu Perini, conseguir sentar no vaso quando for velhinha e não precisar de ajuda. Essa é a meta da vida, entendeu? Aí o que acontece? Tu olha as fotos daquelas pessoas e diz assim, caramba, eu quero ter esse corpo, mas tu não investe o tempo que elas investem para isso. Entende que a profissão delas é essa? Como a minha profissão é estudar. A minha profissão é estudar. Aí tu vai olhar e dizer assim, caramba, eu não consigo ter o conhecimento que a Jéssica tem. Tá, mas a tua profissão é estudar finanças comportamentais há 15 anos? Então como é que tu vai querer que tu tenha o mesmo conhecimento que eu se eu vivo fazendo isso há 15 anos? Então esse é o ponto dessa exposição da imagem ideal. Tu tem que olhar para o teu ponto de referência e entender o que é o teu mundo ideal. Esse é uma primeira fase. Então ele faz uma sequência psicológica. Primeiro, essa exposição à imagem ideal. Segundo, essa exposição ativa essa discrepância. Caramba, eu não sei tanto quanto a Jéssica sabe. Eu tô mudando de assunto, né? Vamos voltar pro ideal do corpo. Eu não tenho o corpo que aquela pessoa tem. Eu fiquei pensando se eu tinha algum exemplo de um corpo muito atlético na internet, mas eu não consumo conteúdo assim, então eu não sei nem dizer. Quem é que nós poderíamos usar de exemplo para um corpo atlético, mas que vive disso e que a comparação é completamente burra? Mas eu não consigo lembrar de ninguém. Coloquem aí nos comentários para me ajudar no exemplo. Então, essa exposição ativa a discrepância. Essa percepção de discrepância nos leva à terceira fase. Desconforto emocional. Afeto negativo. Eu começo a me sentir frustrado, eu começo a sentir vergonha do meu corpo, eu começo a sentir vergonha da minha pele, porque eu vejo lá a pessoa com uma pele perfeita. Daqui a pouco a pessoa tá até com um filtro, mas tu acha que é aquilo ali o real. Começa a te sentir extremamente inadequada. E aí nós entramos na quarta fase, que é justamente o quê? A busca pelo alívio desses sentimentos. E o que ajuda nesse alívio? O consumo. Procedimento estético. Produto estético. Não só produto, mas produto de cuidados pessoais. Te faço um convite. Abre teu armário e vê quantos cremes tu tem. E quais tu efetivamente usa. Quantos shampoos você tem? E quais efetivamente tu usa? Quantos protetores solares tu tem? E quais efetivamente tu usa? Ah, mas agora lançaram aquele creme que pode fazer com que o meu olho suba. Minha mãe sempre me disse outra frase, minha filha, nada pode com a gravidade. Vai cair. A testa vai enrugar. Ah, mas me incomoda muito. Vai lá e faz teu botox, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum fazer o teu botox. Se isso te incomoda, como eu disse, do meu nariz que me incomoda, e eu vou lá e faço meu preenchimento. Mas isso tem que ser por ti. E aí, a gente entra num ciclo que a gente já aprendeu aqui inúmeras vezes em relação a ciclo de consumo. Eu tenho uma exposição ao ideal. Essa exposição ao ideal ativa a discrepância. Essa discrepância ativa a percepção negativa. Essa percepção negativa busca alívio por meio da compra. E aí eu entro nesse ciclo e não saio mais. Então a discrepância entre o eu real e o eu ideal me coloca nesse fluxo psicológico que faz com que eu compre e que eu gaste dinheiro que eu nem tenho para buscar esse ideal. Seja do corpo, seja material. Eu entro dentro dessa sequência psicológica. E isso é muito interessante. E aí nós vamos para a terceira. Depois eu vou concatenar todas elas, tá? Em resumo. E aí nós vamos para a terceira teoria que explica tudo isso. Existe uma busca pela uma autorrealização simbólica. Uma teoria que foi desenvolvida em 1982. É como se tu te identificasse com essas falhas. Eu sou feia.
A minha imagem precisa ser perfeita. Minha pele, eu tô até olhando meus exemplos que eu deixei no minha cola. Eu tô com espinha, sou feia. E aí a solução entra em ter coisas simbólicas que retroalimentam essa autoimagem. Então, se eu tenho aquela discrepância, e aí a partir daquela discrepância eu quero entrar numa solução para aliviar, essa teoria reforça isso, dizendo que eu vou buscar aspectos simbólicos, seja no consumo de coisas ou na execução de procedimentos estéticos, para que eu consiga ter esse alívio temporário. Só que esse alívio temporário gera mais compulsão. E aí que entra o grande problema. Então, juntando essas 4 teorias, o que a gente tem? Nós temos uma pessoa que se compara com os outros. Teoria 1. Essa comparação gera discrepância e idealização de um valor. Eu vou organizar de novo para ficar mais claro. Fase 1. Eu construo essa comparação, então eu me exponho à comparação social. Essa comparação social gera, teoria 2, a percepção de valores internalizados, que não necessariamente são meus. Essas duas coisas juntas, as exposições e a criação de uma percepção do que é efetivamente valoroso, gera discrepância. Essa discrepância gera uma resposta emocional, que é comprar para sentir alívio. Então, olha o fluxo como acontece. Eu me exponho. Essa exposição faz com que eu construa uma imagem do que seria um corpo ideal e bens materiais ideais. Como eu não tenho isso, eu percebo essa discrepância entre mim e isso. Para trazer a solução, eu compro. E aí eu tenho compulsão. Porque essa discrepância gera desregulação emocional. E percebe que quem é mais suscetível a isso, que eu comecei falando também, né? As pessoas que psicologicamente percebem isso como relevante. Então, se todo mundo chegasse pra mim e dissesse assim, Jéssica, teu nariz é grande e feio. Talvez antes de eu arrumar o osso, porque agora eu tô bem resolvida com meu osso arrumado, isso me influenciaria. Porque eu concordo que meu nariz não é a coisa mais bonita do mundo. Eu dizia pro Gui que eu ia fazer cirurgia, ele dizia, não, nem pensar, eu te acho linda e maravilhosa, assim. Eu te amo, assim, se tu tirar o nariz, não vai ser mais tu. Essa beleza exótica. Porque quando eu era criança, é óbvio que eu sofria o bullying do... Como é que é? Do Pinóquio. Então, talvez, há tempos atrás, isso me incomodasse. Então, quando eu falo de vulnerabilidade psicológica, é porque aquela crítica, de certa forma, te incomoda. Um outro exemplo, meu irmão vive dizendo, mano, tu tá magra demais, tu tá magra demais, tu tá magra demais. Isso não me incomoda nem um pouco. Porque eu tô muito bem resolvida comigo. Então esse é o ponto, entendeu? Quando nós estamos muito bem resolvidos com nós mesmos, nós somos menos suscetíveis a cair nesse fluxo. Agora, quando eu questiono, putz, eu realmente acho que meu nariz não é a coisa mais bonita do mundo, não. Meu cabelo também não acho que é a coisa mais bonita do mundo, não. Tenho que ficar secando ele com secador, usando produto e tal, porque senão ele fica espigado. Então, eu busco algumas coisas que minimizam aquilo que me incomoda. Agora, quando isso extrapola, como foi naquele caso da minha cliente que eu disse, que foi fazer procedimentos estéticos, que ficou com a pele extremamente danificada, e isso só foi um exemplo, ela tinha esse problema, essa vulnerabilidade. Só que daí a gente tem que olhar para dentro. E aí, já entrando no final do podcast e no direcionamento da solução, tu tem que olhar para dentro. Tu tem que reconhecer dentro de ti
O que efetivamente é relevante para ti como pessoa e o que, na realidade, tu tá só querendo atender um padrão autoimposto. O que é teu e o que é uma busca de um padrão autoimposto. E aí o meu convite para que isso se torne prático é que tu pegue um papel e uma caneta e pense: quais foram os produtos que eu adquiri para cuidados pessoais? Por que eu adquiri? Isso é efetivamente relevante para mim? Qual foi o gatilho que fez com que eu consumisse isso aqui? Quais foram os procedimentos estéticos que eu fiz? Um nariz, um botox, O que foi que eu fiz? Eu fiz isso por mim? Ou eu fiz porque eu busquei um padrão ideal? Eu vou todos os meses no cabeleireiro pintar o cabelo. Eu vou porque é importante para mim. Por exemplo, eu deixo meu cabelo ficar aparecendo branco 3 meses. Se eu fosse seguir um padrão, eu pintaria o cabelo de 15 em 15 dias. Mas caramba, eu não estaria fazendo por mim. Quando dá 3 meses, começa a me incomodar. Você pode ver aqui ainda, aqui do outro lado aparece mais. Mas um mês não me incomoda. Mas se eu fosse buscar o padrão normal, estabelecido, eu pintaria o cabelo de 15 em 15 dias, porque não pode aparecer nenhum branquinho. Mas eu tô envelhecendo mesmo. Eu só não quero ficar com o cabelo todo branco. Porque me incomodaria. Eu acho que eu tô muito jovem pra ficar com o cabelo todo branco. Acho que passa uma imagem não pros outros, mas eu mesma no espelho, que eu ainda não quero olhar. Não quero me ver com... Então, o que eu quero que tu faça de reflexão é isso. O que é por ti e o que é pelo padrão imposto. Aquilo que é por ti, que é valoroso pra ti, que é relevante pra ti, siga fazendo. Só que, obviamente, com responsabilidade financeira. Tá aumentando o teu consumo? Tá aumentando a tua impulsividade? Tá aumentando a tua compulsão? Então tem que ser percebido. Então isso não tá mais saudável. Não tá influenciando minha organização financeira, não tá influenciando o meu planejamento futuro. Eu tô fazendo aquilo que é relevante pra mim e tá tudo certo com o meu dinheiro. Então tu não tem nada pra se questionar. Tá tudo certo. Nós temos que desenvolver essa análise crítica. O que é meu e o que não é. O que dentro do que é meu é possível e o que não é. Porque em determinadas fases tu vai olhar e dizer assim: eu não gosto do meu nariz, como eu sempre achei meu nariz muito grande. Mas durante muito tempo eu não tinha condições de fazer um procedimento de colocar ácido hialurônico. É caro. Não é barato. E por muito tempo eu não tive condições de fazer. O que eu fazia? Nada. Não fazia. Cheguei olhando no espelho e dizendo assim: caramba, que narigão. Tá tudo certo, o que eu vou fazer? Vou lidar com aquilo ali. Porque fazer aquilo ali não poderia me gerar um outro problema. Esse é o ponto. Enfim, acho que foi um podcast bem legal. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que é uma discussão extremamente relevante. Extremamente relevante. Se você é mulher, pare de olhar para fora e querer atender às expectativas do mundo ideal. E passe a buscar a atender às suas próprias expectativas com você mesmo, os seus próprios valores, aquilo que efetivamente é rico e valoroso para você. Você não precisa estar sempre atendendo ao que é esse autoimposto. Por que eu digo sempre e por que eu digo em certa medida a gente tem que atender? Porque tu não vai andar pelado na rua. Também tu não vai andar com um sovaco peludo por aí, querendo estar numa reunião importante de regata, sovaco peludo, perna peluda. E isso passa do ponto de vista estético e passa um ar de relaxamento. Ah, Jéssica, mas eu que sei da minha vida. Tudo bem, mas a gente também tem que entender que existe o efeito halo. A primeira imagem é a que fica. Então, tu tem que entender que um certo nível de cuidado com a tua imagem tu precisa ter. Assim como tu olha para uma pessoa e tu tira tuas conclusões quando tu olha para ela. As pessoas olham para ti e tiram as conclusões sobre ti. Agora o ponto é, isso não pode extrapolar para uma patologia, e isso não pode extrapolar para um problema financeiro. E isso tem que ser, em certa medida, importante para ti. Eu gosto de estar com a unha pintada. Hoje, por milagre, eu não tô, mas eu gosto, então eu faço. Agora, eu não me importo em ter algumas manchinhas no meu rosto. Passo uma base, tá tudo certo.
Então, entende? Assim, a gente também não é 8 e 80. Flexibilidade psicológica é uma das riquezas que nós podemos desenvolver como seres humanos. Que você possa desenvolver a sua. Meu muitíssimo obrigada. Quero lembrar também que em janeiro nós temos uma imersão para que nós consigamos fazer um 2026 diferente. Então, diferente dos outros anos e diferente em 2025 que eu fiz um intensivo de planejamento financeiro de 7 dias e que eu disponibilizei no YouTube, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Porque eu queria estar tete a tete com as pessoas e efetivamente desenvolver um planejamento financeiro comportamental na prática. Então, o que eu decidi fazer é um final de semana inteiro de uma imersão, sábado e domingo, dia 10 e dia 11, para que a gente entre sem nada de planejamento para 2026 e que nós possamos sair entendendo o que fazer, qual vai ser o meu foco, o meu objetivo, qual é a hierarquia que eu preciso seguir nesse meu planejamento, quais são os ajustes comportamentais que eu tenho que desenvolver e como efetivamente caminhar na direção dos meus objetivos no ano de 2026, sem ficar tentando fazer a lista dos sonhos que todo mundo faz na internet e acabar se frustrando no final do ano porque não atingiu nada daquilo. Então eu vou trazer tudo que a teoria do planejamento financeiro comportamental tem a nos ensinar para que você entre e no fim saia com um planejamento construído. E para isso tem um valor irrisório de R$47. Então você vai precisar comprar a imersão para estar comigo no final de semana. Tem vários motivos pelos quais eu decidi fazer isso. O primeiro deles é comprometimento. Quando a pessoa tem acesso a um conteúdo gratuito, por vezes ela não dá devido valor e não tem um devido nível de comprometimento, e isso está mais do que comprovado cientificamente. Richard Thaler tem vários artigos relacionados a isso. Então eu quero que você tenha um compromisso comigo, assim como eu tenho compromisso contigo de te entregar o melhor. E eu vou estar ao vivo. Eu vou estar te tirando as tuas dúvidas num final de semana inteiro. Das 9 da manhã às 5 da tarde, sábado e domingo. Então, tem esse custo de R$47, que é, obviamente, irrisório, mas que eu julgo que compre esse comprometimento. Então, para quem quiser, tem o link aqui embaixo. E, de verdade, como você sabe, estarei pronta para entregar o meu melhor e que eu realmente consiga contribuir para que você tenha um 2026 diferente. Tá certo? Muito obrigada e até o próximo episódio.